Shalom! Você vai aprender agora sobre as preposições hebraicas, aquelas que vêm grudadas às outras palavras, ou seja, as preposições inseparáveis. Preposição é uma palavra que liga um termo dependente a um termo principal. A preposição hebraica é uma palavra de uma ou mais consoantes que liga um termo a outro. Quando tem uma única consoante, vem ligada à palavra seguinte. Faz parte do mnemônico chuva calma. No mnemônico, as preposições estão em vermelho, que aparece aí na sua tela. Elas se classificam em inseparáveis, de uma só consoante, ou separáveis, aquelas de duas ou mais consoantes. Essas nós estudaremos no quarto módulo do nosso curso. As preposições hebraicas de uma única consoante são chamadas de inseparáveis, como disse, porque elas estão sempre ligadas a um vocábulo qualquer. Portanto, essas preposições aparecem sempre no início das palavras, podendo no máximo ser a segunda consoante da palavra. Se houver conjunção, a conjunção virá sempre como primeira consoante de qualquer palavra. As principais preposições inseparáveis são três e são conhecidas como bekelê, como artifício mnemônico, ok? E elas são lidas, como é o hebraico, da direita para a esquerda. Então, B, que, lê, bekelê. Então, isso ajuda a guardar de uma vez as três. E aqui nós usamos o shivá. B é a forma comum da preposição inseparável. Bekelê. As preposições inseparáveis recebem diferentes sinais vocálicos de acordo com os diferentes casos em que ocorrem. As regras para as preposições são bastante semelhantes às regras da conjunção. Primeira regra: o caso mais comum do uso das preposições inseparáveis, bekelê, é com o shivá. E aí o shivá simples, como você vê aqui no quadro. A B significa em, no, com, que significa como, conforme, aproximadamente, e lê, para, a, pertencente a, ou então de, ou de. Exemplos: Ani beshalom, eu estou em paz. Kedavar, conforme a palavra, conforme uma palavra. Lemi at merhaká, a quem esperas? Então veja que nós usamos bekelê. O shivá simples é a forma mais comum da preposição. Segunda regra: quando a consoante posterior à preposição tem um shivá composto, a preposição recebe a vogal do shivá. Então vamos lá. Eu posso ter, então, bet, kaf e lamed, bekelê, e ele pode se mudar, vamos supor, aqui com a breve, aí nós teríamos ba, shivá composto de patar, é breve, shivá composto de segol, então tem o que, e o o breve, o kamatz katon, shivá composto de kamatz katon, lo. No exemplo que você vê aí na sua tela, o shivá é composto de o breve. Assim temos a semivogal o sob a aleph, que o exemplo é bo-oniá. Bo-oniá significa no navio. Terceira regra: quando uma preposição é seguida por uma sílaba tônica, recebe a vogal kamatz gadol, que é a longa. Então nós poderíamos ter também, vamos usar aqui a bet, por exemplo. Diante de sílaba tônica, a preposição be se torna ba. Então usa-se kamatz gadol, a longo. Então ficaria bacalá. Um exemplo: lamaim, para as águas ou as águas. A palavra maim é paroxítona, é um dual em hebraico. Todo dual é paroxítono. Nesse caso, a preposição lê torna-se lá. Quarta regra: quando a primeira consoante de uma palavra tem um shivá simples, as preposições inseparáveis bekelê levam hirek,
ou seja, e breve. Então nós poderíamos ter aqui, vamos supor, a preposição que, com a i breve, com hirek, que. Caso a consoante seja a iod, as preposições recebem um hirek iod, ou seja, o i longo. Exemplos: limshol, ao governo. A palavra governo, meshol, começa com uma mem, tendo sob si um shivá. Nesse caso, a preposição le torna-se li, para que a palavra não comece com 2 shivá. Então, em hebraico bíblico, você não vai ver uma palavra começando com 2 shivá. Ela vai transformar o primeiro shivá, como é o caso aqui, na vogal i, na hirek. Quinta regra: as preposições inseparáveis, bequelê, quando seguidas de artigo, exigem a aglutinação do artigo com a preposição. Nesse caso, preserva-se a vogal do artigo e se dispensa a consoante re. Exemplo: ba-yom. Ba-yom significa no dia. A palavra dia, yom, ao levar o artigo ha, passa a ter a forma ha-yom, e significa o dia, ou então hoje. Ao receber a preposição inseparável be, perde a re do artigo e a b perde o shivá, ficando então ba. Por isso, ba-yom, ba-yom. Há bastante semelhança entre as regras da conjunção, o vav conjuntivo, e as regras das preposições inseparáveis. Um quadro ilustrativo que você pode ver aí na sua tela ajuda a visualizar melhor essas similaridades. Chegamos ao final da última aula do 3º módulo. Até o 4º módulo. Shalom!